Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Tudo isso com o apoio da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito dos crimes cibernéticos. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado é o Dr. Luiz Augusto Filizola Durso, advogado especialista em direito digital. Ao lado dele, como a nossa anfitriã de hoje, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp, a quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas ao nosso convidado, doutora. Doutor Luiz Augusto, é uma imensa honra e satisfação tê-lo aqui em nosso programa. E eu tenho certeza que hoje não será só apenas um programa sobre crimes cibernéticos. Pelo que eu já vi em suas entrevistas, a sua competência e maestria no assunto nos dará hoje uma aula. Bom, obrigado pelo convite, Adriano. Obrigado pelas palavras da doutora Raquel. Eu já alerto os nossos telespectadores que a doutora Raquel suspeita porque é amiga, eu também admiro o trabalho da doutora e é um prazer estar aqui na casa dos delegados, das delegadas, esta organização, esta categoria que é tão importante na defesa da população, que tem um papel tão importante com a polícia judiciária de investigar os crimes que ocorrem neste Brasil todo, né? Então é um prazer, muito obrigado pelo convite. Pessoal, vamos lá. Eu vou ler para vocês um pouquinho só do currículo do nosso entrevistado de hoje, rapidamente, para que eu não me alongue. O doutor Luiz Augusto é advogado criminalista, especialista em cybercrimes. Ele é professor de Direito Digital no MBA da Fundação Getúlio Vargas, coordenador e professor do curso de Direito Digital e Cybercrimes da FMU, presidente da Comissão Nacional de Estudos dos Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas e pós-graduado pela Universidade de Castilha-La, tá certo? É isso mesmo? Castilha-La Mancha, na Espanha, pela Faculdade de Direito de Coimbra, em Portugal, e pela Faculdade IBMEC de São Paulo. Doutor Luiz Augusto, quais são, para começar esse bate-papo, os crimes cibernéticos mais comuns que existem? Bom, a incidência de cybercrimes, a quantidade de crimes que estão ocorrendo pela internet todos os dias é altíssima. Hoje nós temos um avanço dos crimes de extorsão pela internet. E isto não é por causa daquele criminoso caseiro que tem alguma informação ou às vezes uma foto, porque hoje nós temos extorsões que a pessoa tem às vezes uma foto de nudez de terceiro, que hoje infelizmente os adolescentes enviam muito, e quer um valor para não vazar essa foto. Mas a grande quantidade, a incidência de crime de extorsão não é, em sua maioria, por esses criminosos que detêm uma informação e vão extorquir o indivíduo. É por causa da utilização do vírus ransomware, WannaCry. Este vírus ficou muito famoso em 2017, quando atacou no mesmo dia mais de 100 países no mundo inteiro. Para quem nos assiste, devem se lembrar que tirou o site do Tribunal de Justiça de São Paulo do ar. É aquele vírus que criptografa as informações do computador e solicita um resgate em Bitcoin. Como a extorsão é um crime formal, basta a solicitação do pagamento e ali já se consuma o crime. Ou seja, todo mundo que teve o vírus instalado em seu computador foi vítima de extorsão, seja no Brasil, seja pelo mundo todo. Este, com certeza, é o cybercrime mais cometido no mundo inteiro. Agora, infelizmente, nós vemos cada vez mais, por causa do discurso de ódio na internet, os crimes contra a honra serem cometidos pela internet. Então, nós temos difamação. Você pega, às vezes, um famoso que posta uma foto em suas redes sociais e ele com, por exemplo, o Neymar. Tem 100 milhões de seguidores, mais de 100 milhões de seguidores no Instagram, uma das redes sociais dele. Imagina uma foto que ele posta, onde normalmente tem 300 mil comentários, a quantidade de seguidores que cometem crime ao injuriá-lo ou a difamá-lo.
Então, o crime contra a honra também é um crime muito comum que se nota na internet. E, doutor Luiz Augusto, para podermos diferenciar os crimes, para quem está nos assistindo, existem os crimes praticados através da internet e aqueles crimes propriamente cibernéticos, correto? Qual é a diferença entre esses crimes? Bom, analisando os cybercrimes, existe o crime puramente digital. É aquele crime que ele é contra um sistema tecnológico, ele não sai da internet. Então, é uma invasão de dispositivo. Por exemplo, essa que recentemente o ministro Sérgio Moro pode ter sido vítima? Por exemplo, este crime que está no 154A entrou em vigor com a Lei Carolina Dickmann. Para quem se recorda, houve um vazamento das fotos dela depois de uma suposta invasão. E aí o Legislativo trouxe o dispositivo do Código Penal 154A, que é exatamente a invasão de dispositivo informático conectado na internet, etc. E este crime é puramente digital. Nós temos exemplo também de outro crime puramente digital, que é a invasão e a remoção, quando o indivíduo apaga um dado. Então, ele invade o computador e remove, por exemplo, um dado muito importante a você. Ali teria também... Ou insere, né, algum dado. Ou insere um dado também, que pode ser malicioso. Isso teria um crime puramente digital. Agora, nós temos o crime misto, que é, por exemplo, o crime contra a honra. É o crime que utiliza a internet como meio. E a grande maioria é assim. Os crimes mistos são, em sua maioria, cometidos pela internet, porque é muito mais fácil você cometer uma difamação pela internet do que uma difamação na praça. Com o discurso de ódio na internet, é mais comum os crimes mistos estarem presentes na internet, que é a extorsão, que seria os crimes contra a honra, que seria o induzimento ao suicídio. Nós temos, desde aquele jogo Baleia Azul, o debate sobre o induzimento ao suicídio pela internet, que não é tão incomum. Há pouco tempo veio a questão da boneca Momo, que assustou a população também. Sim. E aí seria o 122, né, do Código Penal, que é o induzimento ao suicídio, pena de 2 a 6, ele pode ser cometido pela internet. É um crime misto. Ele usa só a internet como meio. Você poderia induzir, e antigamente existia esse induzimento, pessoalmente, por carta. Esta é a diferença do crime puramente digital e o crime misto, que aí utiliza a internet como meio para o seu cometimento. E esses crimes que são mais divulgados na mídia, justamente são aqueles crimes mistos, ou seja, utiliza-se a internet, os meios digitais, para a prática de um crime comum, e no caso a atribuição para a investigação também se dá pelas mesmas regras daqueles crimes que se fossem praticados sem a utilização dos meios digitais da internet. Temos aqui na Polícia Judiciária, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, apenas 2 delegacias especializadas. A de crimes que são praticados através de fraudes bancárias, temos uma delegacia especializada no DEIC, e também crimes de pedofilia, uma delegacia especializada no Departamento de Homicídios aqui no Estado. Teríamos a necessidade de ampliar essa especialização para a investigação desses crimes. Afinal, existe uma suposta crença de que é muito mais fácil se praticar os crimes através da internet e que existiria também um anonimato. É correto isso? Perfeito, eu concordo plenamente, doutora Raquel. Não, mas vamos desmistificar esse anonimato. Tá, primeiro, com relação à investigação e às delegacias, nós temos essas 2 delegacias, do DEIC, que é a 4ª DIG DEIC, e infelizmente falta investimento do poder público na polícia. E aí nós precisamos equipar esta polícia para uma investigação tecnológica muito mais eficaz. Também sou defensor das varas especializadas. Então, perfeito. Trazer a previsão legal aí de varas onde os juízes e desembargadores terão um estudo focado em crimes cometidos pela internet. Doutor Luiz, aqui no Brasil temos algum estado que tenha vara especializada? Eu não tenho ciência, mas tenho ciência de estudos. Inclusive, eles querem fazer o GCRIM especializado. Então, há um movimento já. E fora do Brasil temos? Fora do Brasil, nós temos alguns exemplos de tanto delegacia como vara especializada que cuida só para a parte digital. E aí, agora, na questão deste mito do suposto anonimato. É totalmente absurdo o indivíduo que acredita que, ao cometer um crime pela internet, ele será impune. O cybercrime, deixa muito mais rastro do que o crime cometido fisicamente. Mesmo para os hackers? Aí nós temos uma questão técnica que dificulta bastante as investigações. Porque os hackers geralmente usam as tais das VPNs, né? Isso, ele altera o seu IP, ele consegue simular que está fora do país.
E aí nós temos uma dificuldade na investigação de qualquer cybercrime, que é aquele cometido de fora para dentro, aquele cometido no exterior. E nós sabemos que aí nós dependeremos de acordo de cooperação internacional para a polícia daquele país atuar, e aí dificulta muito as investigações. E o hacker sabe disso. Então, ou ele apresenta que a sua localização é fora do país, ou efetivamente ele comete no exterior. Porque os grandes hackers não são brasileiros. Os grandes hackers estão na Europa, um pouco ali na Rússia, e aí sim nós temos exemplos de grupos que até invadiram o governo norte-americano, então são hackers. São... Até associações criminosas, então, para Sim, são organizações criminosas que atuam para a invasão, para cometimento de crime, etc. Mas para o leigo, ou para a grande maioria dos criminosos na internet, aí sim não se aplica o anonimato. Não existe, mesmo que haja uma dificuldade gigantesca de se localizar em determinado indivíduo que é muito profissional, ainda é possível identificar e punir esses criminosos, porque ele precisa estar conectado em alguma internet, ele precisa normalmente cometer este crime e isto vai deixar rastros, registros, porque ele vai ter que acessar páginas, ele vai ter que, na invasão, deixar às vezes algum registro. Não é tão simples assim cometer um crime e sair impune, principalmente pela internet. Até mesmo para quem está presidindo as investigações, as provas estão ali de uma forma mais fácil de podermos colocar e anexar nos inquéritos policiais, consubstanciar a investigação através dessas provas, que estão ali nos próprios rastros das redes sociais, etc., dependendo do meio de prática desse crime. E nesse assunto ainda cabe uma reflexão sobre o Marco Civil da Internet. Porque o Marco Civil da Internet trouxe a previsão de que o delegado não pode mais quebrar um sigilo de uma informação de IP, sigilosa, a não ser que ele represente o juiz, conceda esta ordem. Então ele precisa de uma ordem judicial. Isso, na minha opinião, caberia aí uma crítica e talvez uma alteração no Marco Civil da Internet para voltar a ser como era e autorizar os delegados para que oficiem as empresas e tenham à mão esse dado, de maneira muito mais célere. O problema hoje na investigação do cybercrime, para nós que atuamos quase todo dia, em um caso de direito digital, é exatamente a demora, a morosidade do inquérito policial, porque o delegado, infelizmente, está com as mãos atadas com relação a todos os registros, e é um dado essencial na investigação do crime na internet. Então ele precisa representar e esperar essa ordem que normalmente demora. Então nós temos que repensar no Marco Civil da Internet com relação a esta proteção dos logs de IP. Doutor Luiz Augusto, eu vou interromper um pouquinho porque o nosso bloco primeiro acaba de terminar. Programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui, segundo bloco já. Não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito dos crimes cibernéticos. Eu queria reapresentar o nosso convidado de hoje, que é o doutor Luiz Augusto Filizola Durso, advogado especialista em direito digital. Ao lado dele está conosco a nossa anfitriã, doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp. Doutora, a senhora no intervalo disse que queria começar esse bloco perguntando para o doutor Luiz Augusto, por favor. Doutor Luiz Augusto, recentemente tivemos uma polêmica a respeito de um jogador de futebol famoso, Neymar, que supostamente ele teria praticado um crime de estupro. Mas não é neste sentido que eu entrarei no mérito da questão. Para se defender, ele divulgou um conteúdo de mensagens em que ele era o interlocutor dessas mensagens para tentar provar que na realidade não houve esse crime de estupro. Existem ponderações aí de valores, uma ponderação de que ele estava sendo acusado de um crime muito grave, que é um crime hediondo, um crime de estupro, e a sua autodefesa, a sua defesa em expor aquela conversa em que ele era um interlocutor. E aí surgiu a seguinte polêmica. Será que, ao tentar se defender, o Neymar teria praticado um crime
de divulgação de fotos íntimas, etc., contra aquela suposta vítima de estupro? Será que ele teria praticado um outro crime em sua própria defesa? A Polícia Judiciária, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ingressou com uma investigação, instaurou um inquérito policial para verificar se realmente ele teria praticado esse crime. Na sua opinião, doutor, o que aconteceu? Bom, primeiro, o caso hoje conta com um advogado na causa, então nós não podemos falar do caso concreto. Mas a gente pode falar em tese o que aconteceria com alguém que vaza uma foto de nudez e borra as fotos. Que se estivesse naquela situação. Isso. Então, analisando um caso imaginário, ilusório, de alguém que está sendo acusado por um crime qualquer, não necessariamente sexual, e aí ele pega as fotos que ele tem de uma pessoa e preserva essas fotos, desfoca as fotos, ele simplesmente removeu a nudez desse indivíduo que nós estamos falando hipoteticamente. E ele publica nas suas redes sociais uma conversa com essas fotos desfocadas. Eu entendo que não há crime, porque o 218C do Código Penal, que é o vazamento de foto de nudez de terceiro, ele traz duas hipóteses: pornografia ou nudez. Na minha opinião, quando esse indivíduo desfocou as fotos, ele afasta tanto a pornografia como a nudez. E aí já não caberia o crime do 218C. Mas vamos entender que algumas poucas fotos, nesse caso hipotético, aparece uma parte ou outra do corpo desta pessoa que foi ali exposta. Caberia o crime de vazamento de nudez? E aí eu novamente entendo que não, porque aí se analisa o dolo. Há dolo ou não quando esse indivíduo posta a foto de nudez nas suas redes sociais. No caso do Neymar, quando me posicionei antes do caso se tornar um inquérito policial e já existir advogado na causa, antes mesmo dele ser intimado, eu informei que neste caso, analisando ali o vídeo, não existiria dolo, porque não deixa claro a intenção de vazar fotos de nudez, porque ele preserva as fotos, não abre nenhuma mídia, não executa nenhum vídeo, e se poucas fotos apareceram, um pedaço do corpo qualquer, ele agiu com imprudência ou negligência. E aí nós teremos a modalidade culposa. Como o 218C não prevê, você sabe, afasta o crime, então este suposto indivíduo não cometeria o crime de vazamento de nudez. Então, nesse sentido, é um fato atípico, não há nem do que se falar em ponderação de valores. Nesse caso, ele simplesmente não cometeu crime algum, na sua interpretação dos fatos. Isso. Essa pessoa hipotética, se tivesse numa situação similar do Neymar, não teria praticado crime algum. Na minha opinião, não. Há especialistas, outros professores, que entenderiam que o fato é típico, mas ali aplicaria o princípio da ampla defesa e aí afastaria a culpa. Mas teria o fato típico, seria crime, mas ele não seria culpado por isso. Eu já entendo que nem há crime, o fato é atípico, na minha opinião. Eu vi o vídeo do Neymar, assim que ele postou, eu acho que fui avisado, enfim, por algum aviso do celular, e fui lá e vi. Vídeo longo, né? Meio chato, inclusive. Mas todas as fotos rigorosamente borradas, não dá para ver nada. E eu pensei nisso, como trabalho há muitos anos com os delegados de polícia, comecei a aprender alguns valores jurídicos que eles me passam, sem querer passar, mas eu acabo aprendendo, de que, aqui não tem crime, o cara não mostrou nada, mas eu não sou do direito, posso estar errado. Daí eu vi o senhor falando, certa vez, recentemente, exatamente isso. Então, eu não estou errado na minha avaliação. Não havia qualquer nudez, não havia nada. Então, que crime ele cometeu? Mostrar a conversa não é crime, né, doutor? Não. E por que há uma celeuma em torno disso? Porque houve ali uma exposição da pessoa que o denuncia. E a questão da utilização das conversas é um caso que há de se analisar caso a caso. É discutível? Mas neste caso específico, ele é interlocutor. E aí não falamos de fatos nem de crimes. Estamos falando de ele utilizar ou não esta conversa em suas redes sociais. Como ele é interlocutor, não há interceptação, não há prova ilegal. Ele, como interlocutor, pode usar essa informação até para explicar os fatos, até como prova no judiciário. Então, mas ele ficou com medo e apagou, né? Então, porque, na verdade, não foi nem ele, né? Houve ali uma revisão do Instagram, das redes sociais, para ver se o vídeo dele feriria alguma parte da política de uso,
Que aí nós afastamos toda a questão do judiciário. Seria uma questão administrativa do Instagram de analisar se ali houve uma ofensa à política de uso. E aí, por bem, o Instagram resolveu tirar do ar, né? Ele removeu essa publicação, mas foi uma questão administrativa do Instagram. O que eu achei interessante foi justamente essa interpretação, no caso que esse crime só admite a modalidade dolosa, e nessa situação se escapou uma ou outra foto que tenha aparecido alguma parte de algum corpo, foi realmente por culpa, e não existe a previsão do crime culposo nessa modalidade, então achei muito perfeita a sua interpretação a respeito desse fato. Muito obrigado. Me diga uma coisa, de forma geral, até para a doutora, que é delegada também, como é que se faz para provar realmente no meio cibernético, aliás, como é que faz para provar o crime que é cometido no meio cibernético, além daquilo que o senhor já falou, da questão do anonimato, etc. Existem outras questões que dificultam, mais ou menos, a chegada da polícia às provas? Existe, e para você se localizar, né, a materialidade e a autoria, normalmente a grande prova nesses casos é a perícia. E aí nós contamos com o Instituto de Criminalística de São Paulo, porque você localiza uma origem de uma conexão. Então, resumidamente, para o telespectador entender o que é uma investigação de cybercrime. Nós temos um indivíduo que ofendeu nas redes sociais. Oficia, por ordem judicial, o Facebook, por exemplo, para que informe o IP de acesso, de publicação e de alteração daquele perfil no Facebook. O Facebook responde e dá um IP. Esse IP vai trazer uma conexão, alguma empresa que concede essa internet. Você envia, mais uma vez, por ordem judicial, um ofício a essa empresa de conexão falando quem é o assinante dessa conexão. E ele normalmente vai trazer um nome de assinante e um endereço. Ali, ainda nós não temos materialidade nem autoria. Agora você pega esta conexão, esta assinante, e aí você precisa de um mandado de busca e apreensão, estar junto ali ao assinante na sua residência ou sua empresa, e ali colher todos esses elementos para periciar. Que pode ser o vizinho que pegou o Wi-Fi do outro e fez. Isso, e você imagina, às vezes, numa empresa ou numa casa que há 10 pessoas usando a mesma rede. Então, não necessariamente foi um ou outro, pode ter sido invadida, pode ser um vizinho, ele pode não ter senha. E aí você então vai precisar periciar todas as máquinas. Com a perícia, aí sim você tem uma prova forte, normalmente, da autoria. Você identifica a pessoa que estava usando aquele computador e qual foi o computador que saiu este crime. E aí você consegue dar início a um processo criminal aí com a denúncia embasada nessas informações. Doutor Luiz Augusto, sabemos que há uma grande incidência de práticas de crime utilizando a internet, e vários crimes podem ser praticados. Seria muito genérico, mas podemos falar, para quem está nos assistindo, algumas formas de podermos nos prevenir e não sermos uma vítima em potencial de crimes cibernéticos? Muitos conselhos. Agora, levando em consideração ao caso do Sérgio Moro, a suposta invasão de dispositivos de agentes ligados a Lava Jato ou a agentes públicos ligados à presidência da República, nós damos alguns conselhos que há de ter esta cautela importante. Então, manter o seu celular sempre atualizado, seja o seu sistema operacional, o seu computador também, seja os aplicativos, porque nós estamos acompanhando um monte de invasão de WhatsApp, e ali, normalmente, o criminoso ele comete o crime de estelionato, porque ele clona o seu chip, então ele vai a uma empresa terceirizada que concede chips. Então você tem o seu número de uma empresa, e eu sei qual é o seu número, eu quero invadir o seu WhatsApp. Eu faço um documento falso, vou a essa empresa terceirizada e solicito o seu número como se fosse o titular da linha. Nossa. A empresa me concede, eu clono o seu chip. Com o seu chip eu consigo acessar seu WhatsApp, eu consigo muitas vezes pedir a recuperação da senha via SMS de e-mail, de Facebook, e aí o criminoso se passa por aquela vítima para pedir dinheiro aos familiares. Então, isso tem acontecido muito. Então, um dos conselhos é esse, desconfiar de pedidos, empréstimos de maneira tão, preciso urgentemente, bati o carro, preciso de um valor. Então, normalmente, o conselho é ligar para esse indivíduo e ver se efetivamente é a pessoa conhecida ou se teve o chip clonado. Isso tem acontecido muito. Então, manter sempre atualizado para não ter também invasão de dispositivos ou do próprio WhatsApp.
Cuidado com links maliciosos, então desconfie de links, e-mails que parecem ser verdadeiros, é o famoso e-mail phishing. E o nome vem exatamente do inglês pescaria, porque ele envia para todo mundo e quem caiu, caiu. Ele quer normalmente alguns dados seus de cadastro ou ele quer que você acesse uma página maliciosa. Então tenha cuidado com os e-mails que parecem ser verdadeiros, veja quem é o remetente, tenha cautela. Desconfie de pedidos de valores, cuidado com... autentique, você tem que autorizar, você tem que ativar a autenticação de 2 fatores em tudo que você conseguir. Nós temos aplicativos e o próprio iPhone, né, os próprios dispositivos, hoje contam com uma autenticação de 2 fatores. Então, ele pede tanto uma senha como outro fator de autenticação, seja conferência por e-mail. Tá? Então, todos os dispositivos e aplicativos que conseguirem utilizar isso traz uma segurança maior. Este é um bom conselho para os telespectadores. Dr. Luiz Augusto Durso, gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, mas acho que daria mais vários outros programas. Só abrindo um parênteses rápido, eu acho um absurdo que seja tão frágil essa questão do chip da empresa conceder, enfim. O WhatsApp ele tem um código que você insere, uma senha, e a pessoa, se clonar o chip, não consegue, porque ela tem que saber essa senha, aí só você que sabe. Então, mas o problema deste golpe é que esta senha vem via SMS no seu número. Então, se ele clonou... Não, é uma senha que a gente põe no WhatsApp. Esta é a autenticação... quando ele pede o reset? Não, o que o senhor está falando esta é exatamente o conselho que eu dei da autenticação em 2 fatores. Sim. Agora, para todo mundo que não tem, basta você clonar o chip e pedir esta SMS que vem no código de autorização e você vai receber via SMS. Então, o chip clonado vai receber. Desculpa ter estourado um pouquinho do programa, mas eu acho que para você que está nos assistindo, essas dicas são fundamentais, porque não é possível que alguém vá até um lugar, clone um chip e entre no nosso dispositivo. Muito obrigado novamente pela sua presença aqui no nosso programa, doutor. Muito obrigado, doutora Raquel Kobashi Galinatti. No programa de hoje falamos um pouquinho, mas muito bem dito e falado sobre os crimes cibernéticos. A você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.